Olá, no vídeo de hoje estaremos falando sobre um assunto bastante interessante. Estaremos falando sobre a questão dos juros, isto é, o pagamento dos juros e a Bíblia. Na verdade, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal. Clique aí por baixo, onde está inscrever-se ou subscrever-se, de maneira que você possa fazer parte do canal. E quando você se inscrever, você receberá sempre notificação dos próximos vídeos que eu estarei publicando. E você estará baixando ou assistindo quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, partilhe esse vídeo com as outras pessoas. E não esqueça de colocar aí o seu comentário abaixo e também dar um like no vídeo. E só para lembrar que o vídeo que estaremos exatamente gravando, ou que estarei gravando nesse exato momento, o tema tem que ver com o pagamento de juros e a Bíblia. Porque muita gente fala sobre juros. É pecado fazer juros de acordo com a Bíblia ou não é pecado? Então, lembrando aqui a temática, o pagamento de juros e a Bíblia. De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, juros significa importância cobrada por unidade de tempo pelo empréstimo de dinheiro, geralmente expressa como porcentagem da soma emprestada. E ainda, de acordo com este dicionário, juros também pode significar rendimento de capital investido, e juro também é outro sinônimo para o termo ou a palavra usura. Hoje em dia, geralmente esta palavra implica um tipo de interesse exorbitante, isto é, excessivo. Nos dias de Moisés, a palavra assim traduzida significava qualquer quantidade de interesse grande ou até mesmo pequeno. O tipo de interesse que um credor podia cobrar não estava então regulado pela lei e, portanto, podia esperar-se que os credores sem consciência tratassem implacavelmente a quem se achar em circunstâncias difíceis. A lei mosaica, ao proibir o juro ou a usura, na verdade ocupava-se exclusivamente dos casos quando se aproveitava de um irmão que se havia empobrecido, quer dizer, que se achava em apuros econômicos. Isto com base a Levítico, capítulo 25, verso 25, verso 35, verso 39 e o verso 47. Em tais circunstâncias, um pobre podia empenhar sua propriedade, conseguir um empréstimo se lhe era possível, ou vender-se a seu credor por um período limitado de tempo. Portanto, um israelita vendido para servir a outro não devia ser tratado como escravo, a não ser como servo assalariado. Não devia tratar-lhe duramente e o devia liberar no ano jubileu, conquanto não era necessário que um servo guardasse o ano do jubileu para ser resgatado, obviamente. A lei dispunha que fosse solto logo depois de quaisquer 6 anos de serviço, se assim o desejava. Isso de acordo com Êxodo capítulo 21, verso 1 ao verso 6. Além disso, se podia fazê-lo, requeria-se que o irmão do pobre o concedesse o empréstimo necessário sem interesse, de acordo com Deuteronômio capítulo 15, verso 7 ao verso 11. Em nenhuma circunstância devia aproveitar-se de seu irmão pobre, lhe cobrando quantidade alguma de interesse. Portanto, a lei mosaica minuciosamente protegia os direitos do pobre e tinha em conta o seu bem-estar. No entanto, no tempo de Moisés, as transações comerciais não eram como as atuais. Em termos gerais, um homem dependia de seus próprios recursos para suas operações comerciais e se pedia e se dava pouco dinheiro emprestado em comparação com o que se faz hoje, evidentemente. Na prática, só um irmão que havia empobrecido pedia dinheiro em empréstimo. Portanto,
pareceria que, longe de condenar as transações comerciais comuns que implicam emprestar dinheiro ou tomá-lo emprestado, as leis de Moisés nem sequer se ocupam delas. Note que, de acordo com Mateus capítulo 25, verso 27, eu até vou tomar a minha Bíblia para fazer a leitura desse texto. Mateus capítulo 25, verso 27, aqui o texto sagrado diz o seguinte, Evangelho segundo Mateus capítulo 25, verso 27, diz o seguinte: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Outro texto de um outro evangelho, que é Lucas, capítulo 19, verso 23, diz o seguinte, Lucas, capítulo 19, verso 23, que o autor, neste caso, evangelista Lucas, escreve o seguinte: por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. De acordo com ambos os textos, tanto Mateus quanto Lucas, aqui parece que Cristo aprovou o princípio de obter lucros, o que inclui interesses sobre empréstimos nas transações comerciais regulares. Por outra, Moisés, que foi o autor do livro de Deuteronômio, no capítulo 23, verso 19, o autor sagrado, Moisés, escreveu o seguinte, Deuteronômio capítulo 23, verso 19, diz assim: a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Na verdade, esta ordem que foi escrita por Moisés, lá por volta dos anos 1405 a 1445 a.C. aproximadamente, esta ordem não se refere ao comércio comum, a não ser forma parte da lei ordenada em benefício dos pobres da terra de Israel. Seu único propósito, na verdade, era beneficiar aos que seriamente estivessem em apuros. E isto também nós podemos ver em alguns outros textos, que posteriormente estarei apresentando, como no livro de Neemias. Mas no verso 20 desse capítulo 23 de Deuteronômio, verso 20 diz assim: ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Ou seja, os israelitas não poderiam ou não podiam entre eles, fazer juros, por causa dos pobres que habitavam lá na terra de Israel. Mas os israelitas podiam fazer empréstimo com juros aos estrangeiros, aos forasteiros que não pertenciam, pessoas obviamente que não faziam parte da nação israelita, do povo de Israel. Estes estrangeiros, o povo de Israel, podia muito bem fazer emprestado com juros, razão pelo qual o verso 20 torna-se tão claro de que ao estrangeiro emprestarás com juros, porque a qualquer estrangeiro que fosse, deveria lhe ser emprestado um valor com juros. Mas para os israelitas, entre eles, seriamente ou obviamente, não deveriam emprestar-se com juros. Já em Neemias, capítulo 5, verso 10, lá aparece uma expressão que é emprestamo-lhes dinheiro. Em Neemias, capítulo 5, verso 10. No entanto, literalmente, estamos lhe emprestando, de acordo com uma tradução que a gente pode fazer de forma literal, Neemias capítulo 5, verso 10, estou frisando, emprestamos-lhes dinheiro, literalmente podemos dizer ou traduzir, estamos lhe emprestando. O que significa isto? Significa que a lei exigia
que os ricos emprestassem os pobres. Isso é bíblico. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 11. A lei exigia isso, que os ricos emprestassem certamente aos pobres. Isto sem exigir interesse, de acordo com Êxodo capítulo 22, verso 25. Neemias tinha completo com ambas as disposições e agora convidava a outros para que fizessem o mesmo. Emprestar era uma virtude, exigir interesse era um vício em que tinham incorrido os ricos ao aproveitar-se dos pobres. Isto de acordo com o verso 11 do capítulo 5 de Neemias. Tanto é que muitos ricos aproveitavam-se dos pobres para tirar um dinheiro a mais ou um dinheiro mais do que justo no bolso dos pobres. Conquanto, de forma conclusiva, podemos aqui dizer que tem validez em nossos dias o princípio inerente na lei de Moisés quanto a juro ou usura, de não aproveitar-se de alguém que esteja cercado ou afligido por circunstâncias adversas. A gente nunca deve exigir de outro mais do que é justo, já seja pobre ou até mesmo alguém, uma pessoa rica. Na verdade, é o espírito de avareza, de extorsão, de um proceder rígido e a paixão pelos lucros, até com prejuízo, para proceder aos outros, que muitos na verdade fazem, o que é condenado. Devemos nos compadecer das necessidades, certamente, das necessidades de outros, e nunca emprestar ouvidos surdos a seu clamor, nem nos aproveitar deles quando fazem frente às dificuldades. No entanto, o assunto sobre juros ou usura é bíblico. E dentro dessa toda abordagem que eu fiz, pelo menos espero que você tenha compreendido alguma coisa, ou espero que você tenha compreendido tudo quanto eu falei sobre o pagamento de juros e a Bíblia. Deus espera que, acima de tudo, você e eu sejamos fiéis, que você e eu não cobramos mais do que é justo, tanto para aquele que é pobre quanto para aquele que é rico. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima.